Lidando com o medo do fracasso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, verso 10. O medo de fracassar pode ser uma sombra constante na vida de muitas de nós. Ele aparece nas horas mais inesperadas, no momento de tomar uma decisão importante, quando nos deparamos com novos desafios, ou até mesmo ao pensar no futuro. Muitas vezes, o medo do fracasso surge de experiências passadas que nos marcaram, de expectativas que colocamos sobre nós mesmas, ou de pressões externas que nos fazem acreditar que não podemos errar. No entanto, esse medo, embora comum, não precisa nos dominar. Deus nos convida a uma vida de confiança, onde Ele nos guia e fortalece em meio às dificuldades, como lemos no verso de hoje. Ele promete estar ao nosso lado em cada passo da nossa vida. O medo pode nos visitar, mas não precisa ser o nosso companheiro permanente. Um dos maiores exemplos bíblicos de como o medo pode nos afetar e como a confiança em Deus pode transformá-lo, vem da história do profeta Elias. Após a sua vitória poderosa sobre os profetas de Baal, Elias foi tomado por um profundo medo e desespero. Mesmo tendo testemunhado o poder de Deus em oração, Elias fugiu para o deserto, com medo de Jezabel, que prometeu matá-lo. Ele se sentiu tão desanimado que chegou a pedir para morrer. Você pode acompanhar mais detalhes em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Esse é um exemplo claro de que mesmo aqueles que estão em íntima comunhão com Deus, como Elias, podem ser atingidos pelo medo e pelos sentimentos de fracasso. O profeta havia acabado de experimentar uma grande vitória, mas o medo o fez duvidar de si mesmo e de sua missão. Mas o que acontece em seguida é uma demonstração profunda do cuidado de Deus. Ele não repreende Elias por sua fraqueza, mas em vez disso, envia anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Deus, com paciência e amor, o reergue e o capacita para continuar a sua missão, mostrando que o fracasso temporário não é o fim da jornada, mas parte dela. Elias aprendeu que o caminho da fé é repleto de altos e baixos, mas que Deus é sempre presente para nos sustentar, especialmente quando nos sentimos mais fracos e com medo. Assim como Elias, é normal termos momentos em que o medo do fracasso parece nos sufocar. No entanto, a lição que podemos tirar dessa história é que o medo, por mais poderoso que seja, não tem a última palavra. Deus está conosco, mesmo nos nossos momentos mais sombrios, prontos para nos fortalecer, guiar e nos colocar de volta no caminho que Ele traçou para nós. A escritora Ellen White, ela tem uma situação muito linda que nos diz: quando enfrentamos o medo com fé, descobrimos que Deus é o nosso maior apoio e fortaleza. Essa frase nos lembra que a chave para vencer o medo do fracasso é a fé. Fé na promessa de que Deus é maior que qualquer desafio, maior que qualquer erro ou medo que possamos enfrentar. O medo do fracasso pode se transformar em um ciclo que nos paralisa. Ele cria ansiedade, nos faz procrastinar e, eventualmente, desistir dos nossos sonhos ou projetos. Há uma pesquisa que nos mostra que o medo pode afetar diretamente a nossa autoestima, a nossa motivação, fazendo-nos evitar oportunidades que poderiam levar ao crescimento. Muitas vezes se baseia em e se? E se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente? E se as pessoas me julgarem? Essas perguntas, ao invés de nos ajudar, nos paralisam, impedindo-nos de seguir em frente.
Mas Deus nos oferece uma perspectiva diferente. Ele nos chama a confiar nele, em vez de nos apoiarmos apenas em nossas forças. Nesse verso de hoje, Cristo nos garante que não precisamos enfrentar sozinhas. Quando confiamos em suas promessas, nós encontramos forças para suportar e superar obstáculos e coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Assim como Deus proveu a Elias o descanso e o sustento que ele precisava para se reerguer, Cristo também nos oferece o que precisamos para lidar com nossos medos e seguir em frente. Quando colocamos nossos medos diante de Deus, Ele nos ajuda a ver além das nossas limitações e a confiar em seu poder. Para o desafio de hoje, eu gostaria de te convidar a identificar um medo de fracasso que tem impedido você de avançar. Pode ser um medo ligado a uma área da sua vida, seja profissional, pessoal ou espiritual. Pode ser algo que você tenha adiado por receio de não dar certo, por medo de ser julgada. Pegue um momento do seu dia para refletir sobre isso e em seguida escreva uma carta para Deus. Nessa carta, seja honesta sobre o que tem te assustado e sobre como esse medo tem impactado as suas escolhas. Peça a Deus coragem e confiança necessária para enfrentá-lo. Depois de escrever, pense em passos práticos que você pode tomar para transformar esse medo em uma fonte de aprendizado e crescimento. Assim como Elias encontrou em Deus o apoio para continuar a sua missão, você também pode encontrar nele a força para seguir adiante. O fracasso não define quem você é, mas a sua capacidade de se levantar e continuar é o que te molda. Lembre-se que Deus está contigo em todos os momentos. O medo pode tentar te derrubar, mas as promessas de Deus são claras. Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta com a sua justiça. Não há fracasso grande demais para que o amor e a graça de Deus não possam transformar a sua vida em uma nova oportunidade de vitória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, hoje pedimos que o Senhor nos auxilie, nos ajude a deixar maus hábitos para trás, que o Senhor nos ajude a vencer o medo do fracasso e que em Ti possamos encontrar paz, a vitória e o caminho que o Senhor tem preparado a cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém.